Olá, sou Fábio Dantas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vocês podem se inscrever e curtir aí, dar o like e compartilhar para expandir para o maior número de pessoas esse conhecimento. Hoje vamos falar sobre Xangô, que é o orixá da justiça, um orixá bem conhecido no Brasil por ser também cultuado tanto na Umbanda como no Candomblé, e também ele ter muitas músicas do Brasil aí que fazem menção a esse orixá. Até o pessoal, assim, quem frequenta as religiões de matriz africana, né, afro-brasileiras, diz assim, vai ali bater Xangô, né? Espero que vocês não façam isso, né? Não batam Xangô. Mas aí vem do tambor de mina, dessa coisa aí de bater Xangô, quer dizer o quê? Bater o tambor para Xangô, e aí vem a cultura, né, fazer isso. Vai bater Xangô quer dizer que vai fazer o toque para esse orixá Xangô, que é bem conhecido, e por se tratar também de causas da justiça, as pessoas recorrem muito a Xangô. Vou começar a falar aqui um pouco sobre as características, esquecendo um pouco das lendas, né, das lendas que falam. Xangô casou com Inhansã, né, que era casada com Ogum, depois casou com Oxum, depois foi para Obá, e a Obá cortou a orelha, depois serviu para Xangô. Então, isso daí são as lendas, né? Mas vamos focar aqui na parte da religiosidade, na parte de algumas lendas, mas no sentido de a gente entender o porquê dessa característica e desse orixá aí tão cultuado. Inclusive tem 3 santos aí, São João, São Pedro, São Jerônimo, que fazem esse sincretismo com esse orixá. Xangô, Senhor da Justiça. Geralmente as pessoas, quando têm as causas da justiça, ele é protetor dos advogados, dos juízes, dos promotores. Sempre as pessoas fazem esse pedido, essa reverência, até porque São Jerônimo, ele tem essa questão também do estudo. São Jerônimo, ele passou mais de 30 anos fazendo a tradução da Bíblia para o latim, né? A primeira tradução, e inclusive é um santo muito cultuado, é um dos 3 doutores da Igreja Católica. E sempre a imagem de Xangô, vocês podem observar que ela tem ele com um leãozinho do lado, né? Diz que São Jerônimo, ele foi meditar, ele meditava junto lá com os monges, escrevendo, fazendo as traduções, e ele apareceu um leão lá na porta, né, dessa gruta aí, e os monges saíram correndo com medo, mas São Jerônimo, ele tinha uma presença de espírito tão forte, e na verdade esse leão estava pedindo ajuda, ele estava com a pata ferida, e São Jerônimo foi lá e ajudou esse leão, e a partir de então ele passou a andar com São Jerônimo, e esse santo que viveu muitos anos aí, não lembro agora se foi mais de 70 naquela época, né? Mas ele sempre andava com esse leão que foi domesticado, por isso que a imagem sempre de Xangô vem associada ao leão, esse leão que andava com São Jerônimo. Vocês podem observar, coloquei aí São Jerônimo, então algumas imagens de Xangô que tem ele com a tábua, né, da justiça lá escrevendo, e o leão do lado, por isso que é um dos animais. Inclusive alguns animais também predadores são tidos como a força de Xangô, como o elefante, né? O elefante, que também na selva ele tem essa força, essa potência. Alguns animais eles são associados a determinados orixás. Xangô, existe a questão da etimologia, né? A gente sempre pesquisa para dizer de onde vem essa palavra Xangô. Lembrando que nós temos 3 orixás. É o orixá de frente, né? Orixá Juntó ou adjuntó, e o ancestral. Inclusive meu ancestral, que é o terceiro, é Xangô. O que quer dizer o ancestral? Ele que liga toda a nossa ancestralidade, que vem nos acompanhando nas reencarnações, todas as reencarnações. Inclusive na minha família sempre tem Xangô. Xangô vem da minha ancestralidade. Isso é bem interessante vocês estudarem. Ele é o terceiro, mas é quem rege essa parte. Cada orixá ele está presente em determinado ponto da vida da pessoa. E esse terceiro é o ancestral. Vocês que têm um terceiro, façam associação deles, o que é que ele reverbera na vida de vocês. Eu sempre sei o que está acontecendo energeticamente por causa dessa energia de Xangô aí. E ele é muito bom assim na regência da vida material, de você ter mais equidade, de você ter mais justiça, de você se prevenir acerca de algumas pessoas, às vezes, que a gente percebe uma malícia, uma falta de verdade. Geralmente os filhos de Xangô, que eu chego já nessa parte, eles têm pavor aí, quando tem uma menteirinha, alguma coisa, ele já fica assim, arrepiado, né? Vamos lá. Etimologicamente, Xangô é uma palavra de origem iorubá, onde o sufixo Xá significa senhor, Angô fogo oculto, né? Pode ser traduzido como raio ou alma. Assim sendo, Xangô significa senhor do fogo oculto. Então, é um orixá quente. Tanto que o prato de Xangô é o amalá, aquele quiabo fervendo, pegando fogo mesmo. A comida que eu falo não é você colocar para ele comer, não. É uma oferenda, né? A gente faz oferenda para os orixás,
Cada orixá tem seus cânticos, suas danças, suas comidas. E quando a gente vai fazer uma oferenda para Xangô, para a gente fazer a nossa conexão com ele, é um amalá, que é feito com quiabo. Daqui a pouco eu mostro a imagem. Aguarde aí que eu mostro já, viu? Foi rei na cidade de Oiô, na Nigéria, filho do Onanian, o grande Alafim de Oiá. Alafim eram aqueles homens que sucediam o reino, né? Então tem as lendas dele, que ele foi um rei muito poderoso, Obá, que significa rei. E aí algumas músicas você vai encontrar esse nome, Obá, Obainã, o rei do fogo, que é Xangô, sempre associado. É bem interessante que existe uma festa chamada Fogueira de Xangô, e que em determinado momento sai Xangô, ele sai com uma gamela, que é uma das coisas de Xangô, é a gamela, pegando fogo, com dendê na cabeça, e em alguns momentos ele pega e sai distribuindo assim, colocando, jogando os bolos de fogo, que chama. E tem até uma parte dessa festa aí que ele chega dançando com Yansan, que a bola de fogo de Yansan é o acarajé, né? São 12 orixás da quarta-feira. Orixá da justiça, do poder, dos raios, do trovão e do fogo, né? Dizem que Yansan, ela faz aquele movimento com os ventos para a nuvem ficar bem pesada, para jogar Xangô fazer, né, a parte dele, que é o trovão. Tem muitas lendas, né, que diz que quando cai um raio na casa de alguém, no quintal, e não acontece nada, é Xangô abençoando. Vocês vão encontrar muitas coisas, né, escritas a respeito de Xangô, porque, como eu disse, é um orixá que tem muita literatura, tem muita lenda, tem muita coisa a respeito dele. O campo de atuação é a razão, o equilíbrio, a sabedoria e a equidade. O que é equidade? Você tratar as pessoas de forma equânime, justa. Xangô, filho de Xangô, geralmente tem essa questão da racionalidade, por isso que o campo é a razão. Existem outros orixás, não que o orixá seja assim, são características do filho de Xangô. Então quem é filho de Xangô veio desse jeito com esse orixá para controlar. Você tem essas características negativas e que se não fosse determinado orixá, você extravasava. Então saía aí a torta e a direita fazendo o que não devia. E aí geralmente os filhos de Xangô vêm com esse senso de razão. Os filhos de Xangô, para você provar a fé, meu Deus, você tem que ser, são São Tomés, né? Você tem que provar, você tem que dizer, ele tem que enxergar e verificar mesmo que está acontecendo no negócio, porque senão ele não acredita, ele vai pela razão. Então você não adianta dizer, ó, reze aí 10 Ave Marias, mas por que eu tenho que rezar 10 Ave Marias? E não 9, filho de Xangô, né? Filho de Oxalá, eu rezo 20, não precisa nem me dizer, porque é o trono da fé, são os tronos, né? Aí vai, cada orixá, cada filho tem a sua característica, eu já falo mais características do filho de Xangô. Sua voz é o trovão que expande a lei e a ordem divina. Filho de Xangô, geralmente, quando bate um trovão, assim, aquele barulho mesmo, ele sente a força de Xangô. Xangô que é da pedra, da pedreira, é muito forte essa ligação com as pedras. Alguns cristais também interessantes, eu falo já. É a lei da causa e efeito. Xangô é a lei da causa e efeito mesmo. Geralmente o filho de Xangô, ele não pede assim, me livre disso, me livre da injustiça, não, porque ele sabe o temor que tem da justiça. Ele sabe que em vida passada fez alguma coisa, e se ele pedir muito a Xangô, ele vai ter que cumprir a sentença dele antes da hora. Então vamos deixar, né? Vamos pedir sempre misericórdia, porque aí a gente está aqui para expandir e para fazer a coisa certa e não se vitimizar, porque quando a gente se vitimiza, a gente está achando que Deus não existe, os orixás não existem. Os orixás são forças, inclusive, da natureza, estão conectados totalmente com todos nós, independentemente de crença, de fé, de acreditar ou não, vocês vão ter os orixás de vocês. Né? Então é sempre isso. Aqui não estou fazendo uma verdade absoluta, baseado nos estudos, no entendimento do Água Gera o Anda. E eu estou passando para vocês, vocês podem ter seu ponto de vista ou não. E aí é interessante isso, o debate, né? Que existem muitas histórias a respeito, muitos outros canais, vocês podem ficar à vontade. Ele geralmente vem nas suas danças, algumas pessoas de filhos de Xangô gostam de fazer a tatuagem do Oxê. Oxê, esse machado aqui, que corta dos dois lados para mostrar que Xangô, ele não tem uma preferência, os dois lados por iguais, duas lâminas ou dois gumes, símbolo da imparcialidade. Xangô é o justiceiro, Xangô é quem julga, mas ele é o dono da balança também, e a balança precisa ter os dois lados iguais, do poder em toda a sua plenitude. É bem interessante, né? E nas suas danças, geralmente ele vai dançando e fazendo assim nesse movimento, é como se eles estivessem
com as mãos fechadas, segurando os Oxês, né? Inclusive disse que o filho de Xangô é tão suvinha que ele já até dança assim de mão fechada, mas não é porque é tão suvinha não. Até isso as pessoas colocam, né? Filho de Xangô é suvinha. Não, ele é racional. Ele vai gastar aquele dinheiro se tiver que gastar, né, gente? Tá certo. Agora a dança assim, né? Porque é mão de vaca não. A dança é porque segurando os Oxês, né? É bem interessante. A fogueira de Xangô, eu coloco aqui a imagem para vocês, é muito bonita essa festa de Xangô, onde se comemora e depois tem a dança na fogueira, as cantigas de Xangô, são muitas cantigas bonitas. Maria Bethânia, inclusive, tem muitas músicas que ela faz a menção a Xangô e dá para ouvir. Veja que essa aqui, tambor de mina, que é um tipo de religiosidade. Na religião afro, os negros vieram e trouxeram várias tribos, né? E aí tem Jeje, tambor de mina, Angola, Queto, vem a Umbanda de Zé de Moraes, associa também os orixás, que a Umbanda quando nasceu ela não tinha orixá, era um preto velho, caboclo, daqui a pouco vem os orixás, coisa bonita, né? O Brasil. E as pessoas vêm, às vezes são feitas no candomblé, sai do candomblé vão para a Umbanda, mas os orixás acompanham. E nesse acompanhar, a Umbanda foi se fortalecendo também com a força de orixá. E aí um desses é tambor de mina, que é lá para o Maranhão, Piauí, Pará e Amazônia. Que bonito, né? O Brasil é tão grande e ela está aqui com dendê, pegando fogo na cabeça, que quando ela faz essa dança, depois ela vai pegando e vai sacudindo o fogo. É bem interessante, né? Em algum momento aí da festa significa o agerê, que é com dendê e fogo. E como eu falei, em alguns lugares vem Inhansã. Inhansã é uma dança que mostra assim, quem detém o poder do fogo. Aí vai Inhansã dançando, pega essa panela de fogo aí, geralmente vem na cabeça, entrega para Xangô, dança um pouco Xangô, depois entrega para Inhansã, depois no final Xangô fica com esse pote aí, pegando fogo, para mostrar que ele é o deus do fogo, né? É o rei, ele é quem domina. É bem interessante. E no final, né, os bolinhos de fogo, que são os acarajés, vão servindo, todo mundo gosta, né? Porque quem gosta de acarajé, né? Outra coisa relacionada a Xangô é a gamela. Gamela e o pilão. O pilão também de Oxaguian, né? Mas o Xangô, ele traz essa questão do pilão. Geralmente o pilão de Xangô ele tem duas bocas aqui, que representa a livre passagem entre os dois mundos. E como eu falei, o equilíbrio, podemos ir também para o equilíbrio. Assim como o Oxê, que é o machado dele, tem dois lados, o pilão também eu encontrei nos meus estudos que ele tem esses dois lados por iguais para mostrar a equidade, a justiça, não uma preferência. É bem interessante essa questão do Xangô sempre associado ao equilíbrio, né? Ao fiel da balança, né? Alguns até associam Xangô também, vocês vão encontrar São Miguel, por quê? Por causa do fiel da balança, de fazer o julgamento, sempre o julgamento está ligado a Xangô e a Obá. Obá também é um orixá que traz a questão da justiça. A gamela, inclusive vem da gameleira, que é uma das árvores de Xangô. As oferendas de Xangô geralmente são colocadas na gamela, que é feita de madeira, né? Dessa árvore aí, e vem essa ligação dele com a natureza, não só Oxóssi, outros orixás também têm ligação com a natureza. E aí os objetos que ele mais aprecia, o pilão e a gamela. Algumas modalidades de Xangô, algumas pessoas dizem, qual é o meu Xangô? Agodô, Aganju, Airá. Airá é aquele Xangô, eu nem coloquei Airá, eu coloquei Alafim, Alufã, Agodô, Afonjá, Aganju, coloquei Airá, Baru, Orunjá. Eu sempre falo nas palestras aqui que sempre existe um orixá que veste todo branco, né? Nas festas e vocês encontram. São os orixás funfuns. Funfun quer dizer orixá que veste branco. Oxalá, Oxalufon, a Inhansã de Balé, o Oxóssi, Inlê ou Inlé. E aqui no Xangô tem um Xangô Airá. Vocês podem verificar, porque não é vermelho, tudo de Xangô não é vermelho. Inclusive a firma de Xangô Airá ela é diferente, ela é rajadinha, ela não é vermelha. Mas isso vai depender de quê? De cada nação, de cada casa. Não existe certo nem errado. Foi a tradição que foi passada para aquela mãe de santo, para aquele pai de santo, para o sacerdote, o educador espiritual da casa, e eles vão reproduzindo de acordo com a sua origem energética, como foi feito, né? E aí vem essa questão das firmas. Umas casas, a firma de Xangô ou a guia, tem gente que diz que não pode nem dizer que é guia, é firma, pouco importa. É aquele que coloca aqui no pescoço. Algumas colocam vermelho e branca, outras marrons. Tá certo, Xangô tem que ser marrom, Xangô tem que ser, não tem que ser nada, tem que você se conectar com a força do seu orixá e você seguir no bem, né? E na força do orixá. Porque o que a gente coloca assim de guia, de roupa, inclusive eu estou aqui com a vermelho e branco, né? Porque
eu sigo essa linha aqui do vermelho e branco para Xangô, mas quem seguir o marrom está tudo certo. É só uma questão daí de identidade. No sincretismo, como eu falei, São João, você vê que são santos associados à fogueira, né? São João e São Pedro. Eles fazem inclusive essa associação a São João e São Pedro por questão do fogo. São Pedro porque tem também a detentor da chave do céu, faz o julgamento, né? Vocês vejam que tem todo um... Quando os negros aqui vieram, eles não poderiam cultuar os orixás. Eles faziam o quê? Eles pegavam os santos e cultuavam como se fossem. Então os senhores passavam, eles estavam dançando, achando que eles estavam cultuando para os santos. Isso é uma das hipóteses, né, que a gente acha, um dos fundamentos aí da parte histórica de orixá. E aí eles colocavam a pedra, como é o nome da pedra? Itã, Otá, desculpe. A pedra chama Otá e eles colocavam debaixo do santo do Paoco, né? O santo não era oco, colocava o Otá debaixo e ali eles dançavam, faziam as danças ali. Alguns lugares eles cultuavam como São João, em algumas senzalas, outros centros eles colocavam como São Pedro, em outro lugar São Jerônimo, e por aí eles foram entrando nesse sincretismo. Não quer dizer que você, que é católico, que reza para São João e São Pedro, você está rezando para Xangô. Não é isso que eu estou falando. É que no sincretismo é uma força energética que, se você cultua Xangô e coloca uma imagem desses, está tudo certo também, porque a imagem é uma imagem. O que importa é o seu endereço vibratório, vibracional, onde você direciona a sua fé. Se no meu altar eu tenho São Jerônimo e digo que é Xangô, está tudo certo. Ele vai entender que eu estou dirigindo a palavra Xangô, que é essa força aí que eu plasmei como Xangô, com a imagem de São Jerônimo no sincretismo. E está tudo certo, como eu falei. Porque o certo e o errado é um julgamento que nós, seres humanos, temos. E precisamos do signo linguístico, que é aquela visualização. E você vai cultuar o santo, isso é errado ou é certo também, gente. Não vamos entrar nesse julgamento. Eu não estou cultuando uma imagem, estou fazendo ali como uma foto. Quando eu vejo aquela imagem, eu estou me lembrando do orixá. E aí você segue. Quem quer fazer alguma vibração para Xangô, alguma mentalização, quem é filho de Xangô, o seu dia é quarta-feira. Quarta-feira é o dia que você se dedica, acenda a sua vela. Que qual a vela? É marrom, é vermelha? Não se preocupe, acenda uma vela branca mesmo, na intenção, está tudo certo. Quem, filhos de Xangô, ou que querem cultuar mais algumas pedras desse orixá, olho de tigre, ágata de fogo, jaspe vermelha, cornalina, rubi, são pedras mais fortes, né? E essas pedras mais fortes trabalham o chakra básico, que é esse aqui, dessa região aqui, chakra básico, os chakras inferiores, mais ligados ao fogo, à cor vermelho, né? Quando a pessoa está um pouco desanimada na cromoterapia, inclusive, usa vermelho para ativar, né? Para desejar comer mais. Às vezes em alguns restaurantes vocês veem a cor vermelho, né? Vermelho ou vermelho. Por quê? Porque é uma cor que dá ativação, é a cor do fogo, é a cor que dá apetite, é a cor que dá disposição. E esse orixá é isso, é disposição. É a força do sol também. E tanto que o elemento dele é o fogo, seu planeta é Júpiter. Algumas folhas desse orixá. Eu quero tomar um banho desse orixá. Quem quiser, inclusive, tem um curso online, eu sempre faço, né, mas aqui. O curso online é o Poder das Ervas, Banhos e Rituais. Fábio Dantas está lá no meu canal, www.fabiodantasterapeuta.com.br, e vocês entram lá, inclusive tem das aulas, eu falo das folhas de cada orixá. Às vezes o filho do orixá quer tomar um banho, e aí o filho de Xangô está querendo tomar aquele banho, e você pode pegar folha de elefante, mangueira. Folha de mangueira é ótimo, inclusive atrai prosperidade para quem quiser. Folha de café, não é o pó do café, nesse caso aqui é a folha do café. O pó do café está mais ligado a um banho, mais ligado aos pretos velhos. Coloca, ferve 2 litros com água e coloca um pozinho de café, aí é outra história. Mas aqui é a folha do café. Cipó, 1000 homens. Hortelã, manjerona, erva de São João, até o nome ajuda, né? Estou esquecido dos banhos, erva de São João, né? Domínios. Então, domínios de São João, a montanha. Quando vocês estão aí num avião, passando de trem, de carro, né? Tá vendo a montanha, você faz a vibração. Você pede aí Xangô, Caô, Cabecilha, você faz a vibração e você sente aquela força energética. Nós que estamos morando nas cidades, perdemos o contato com as pedreiras, né? Quando tem uma pedreira, a pedreira é Xangô. Pede aí, assim como você vai na praia e pede para Iemanjá, vai no rio, pede para Oxum, vai aí em outro local, na mata, pede para Oxóssi, não sei se falei, Ossan, você pede para Xangô. Quando tiver uma pedreira em cima de uma pedra, coloca a mão na pedra e puxa força ali, pede a Xangô que dê força, porque aqui a gente precisa de muita força, né? Principalmente nesses tempos que estamos vivendo aí,
que vamos precisar de muita força, de muita energia nas nossas células para suportar essa rajada energética que está vindo para o planeta Terra, que todo mundo está numa moleza, numa impaciência, isso daí é coletivo. Atribuem às viroses, né? Tudo bem a ciência, mas existe uma força, uma camada energética que quando a gente não faz o dever de casa, vem o corpo e amolece para a gente reproduzir nossas células com um novo DNA que a gente precisa, nós seres humanos, para fazer essa transição para a quinta dimensão tão necessária e que chegada a hora agora, não é? Cores, vermelho, branco, como eu estou aqui, vermelho, branco ou marrom, tá tudo certo. Comida, ajebô, amalá e quiabo. Então, quando você estiver comendo quiabo bem quentinho, você... Epa, Xangô, vamos lá. Hoje mesmo eu comi quiabo, né? Vou ter bem quente mesmo, para ficar na força, na energia desse orixá. Atrai coisas positivas. Quando você empreende, quando você pede com fé. Agora, se você comer, eu vou comer esse quiabo aí, porque Fábio disse, mas não acredito em nada. Então, não coma, não corta o quiabo que dá trabalho. Então, não perca seu tempo, né? Faça se tiver fé. Se não tiver fé, perdeu seu tempo. Saudação, Caô Cabecilê ou Caô Cabecile, salve o rei da casa. É bem interessante, né? Saudação de Xangô. E quando você diz, chega o coração, ele acelera. Faça isso com fé que você vai entender. Aqui uma foto de um amalá, olha aqui como é, cortando. Na hora de cortar o quiabo, faça o pedido, faz o pedido, peça a Xangô. Se você tem um altar, eu quero fazer uma oferenda de Xangô, coloca numa pedreira. Você vai lá na pedreira e coloca ali, não coloque caco de vidro, nem deixa a gamela lá, leva a gamela para casa, você chega ali e agradece e despeja um pouquinho e agradece a Xangô, coloca nas pedras a oferenda, quem gosta de fazer oferenda na natureza. E se você gosta de fazer oferenda e comer também, tá tudo certo, né? Você faz do jeito que você se sente melhor. Existe uma lenda aí que diz que Omolu e Xangô, Ave Maria, Deus me livre, né? São inimigos mortais. Primeiro que eles não vão morrer porque eles são orixás, eles já são evolução, são seres de natureza, são as lendas que fizeram aí, que criaram para a desunião, mas muito pelo contrário. É porque diz que numa das lendas, Xangô, que era o rei, né, no castelo, fez uma festa, chamou todos os orixás e esqueceu de Omolu, né? Porque Omolu tem aquela coisa, né, da imagem dele, porque ele se cobria de palha, que dizia que era o coitado, o feinho, não. Ele é inclusive muito bonito, né? Tanto que ele se cobre de palha porque a beleza dele é tão forte, que quem vê às vezes nem consegue enxergar a luz que é de Omolu. Já tem um vídeo meu sobre Omolu que eu falo dessa lenda aí, que foi entregue, criado por Iemanjá, né? Então, aí os outros orixás, percebendo que Omolu ou Obaluayê, que é a mesma força energética, não estavam, então vamos fazer uma festa para Omolu, cada orixá leva um prato. O nome da festa se chama Olubagé, que é comemorado em agosto, né? As casas fazem essa comida, aí tem acarajé, tem todas as comidas de todos os orixás, né? E todo mundo vai, e nessa festa não toca para Xangô, mas vocês vão procurar em alguns livros que dizem que também em alguns lugares faz a reverência a Xangô. Eu trouxe aqui só algumas interpretações, porque todo mundo tem seu ponto de vista, né? Xangô representa a vida, o calor e o fogo. Obaluayê sintetiza o frio da morte, a sensibilidade e a debilidade do corpo por meio das doenças. Mas ele também é o senhor da terra quente e do calor abrasador. Então são dois polos energéticos, são sentidos antagônicos da mesma divindade. Ele causa o calor da febre, mas também traz o frio que vai aliviá-la. Então na roda de Xangô, reverencia-se Omolu com cantigas. Então vocês têm o Olubagé que não canta para Xangô, mas na roda... Na Olubagé não canta para Xangô, mas na roda de Xangô canta para Omolu com cantigas também. E existe também o Orobô, que o Omolu divide esse fruto fraternalmente com Xangô. Orobô, nas casas que fazem iniciações, Orobô, existe o Obi, né, que é aquela semente africana, e existe o Orobô, que, como que diz, é aquela quente. Vou mostrar aqui a foto dela para vocês. Aqui o Orobô. Fruto que no passado era o domínio exclusivo de Obaluayê, que ainda utiliza, mas que o concedeu a Xangô para torná-lo a sua representatividade, pois é um fruto pertencente aos elementos quentes. Então vocês encontram lendas que falam coisas e outras que falam para aproximar esses dois orixás. E como eu disse, são pontos energéticos. Não é que o filho de Xangô não se dá bem com o de Omolu. Às vezes a pessoa tem na corrente Xangô e Omolu, e aí? Ela vive brigando com a cabeça dela mesmo, né? Então vamos parar que história de briga, que a gente já está todo mundo grandinho, né? Parar de brigar. Toque de Xangô é alujar, né?
pessoa diz, porque o toque de Xangô é tão agitado, né? A pessoa às vezes está ali dançando, né? Muito rápido, segurando os oxês, que são os machados. Essa dança preferida de Xangô, não é a única, mas é a preferida, se faz ao som do alujá, um ritmo quente, rápido, que expressa força e realiza recordando através de dobra vigoroso do rum, os trovões dos quais Xangô é o senhor. Rum é quando dá o rum para o orixá. Existem 3 tambores, né? Rum, rumpi e lé. Então são 3, o maior é o rum, rumpi e lé. E aí esses 3 tambores tocam e na hora que dá o rum, que faz pro orixá, é esse toque muito rápido. O alujá é o toque rápido que tem características de guerra. Por isso que ele sai guerreando, como se fosse numa luta mesmo. Existe o adijá, que é aquele que bate assim, né? Aquele instrumento que bate, mas quando é para Xangô, o nome é xere. Xere que você vai girando. Aqui a foto para vocês verem de xere, que é um instrumento feito de cobre com a extremidade de forma esférica, contendo sementes vegetais. Existem também essas outras formas aqui, tá vendo? Espécie de chocalho tocado com exclusividade na religião tradicional afro-brasileira para Xangô. Coloquei aqui alguns modelos, alguns exemplos. Quando se toca para Xangô, usa o xere. Filhos de Xangô, vamos lá, né? Agora, quem for filho de Xangô vai ver agora algumas características que eu gosto de puxar sempre para as positivas, né? As negativas cada um já sabe aí. Pessoas confiáveis, olha que bom, né? Vamos confiar, viu, gente? Filhos de Xangô, benevolentes, diplomáticas, críticas, exigentes e rigorosas. Então, quem tiver aí diz assim, que quem é casado com um filho de Xangô, coitada, né? Mas é porque ele realmente quer que você explique tudo que você faz, inclusive com cartão de crédito, né? Possuem habilidade em ver os 2 lados de uma questão. Geralmente são diplomáticos, geralmente vão para a questão de justiça, advogados. Advogado sabe para que caminho andar, né? A depender do cliente, ele vai ter uma defesa para um lado ou para o outro. O juiz também no julgamento, ele vai analisar os 2 lados. São líderes por natureza justos, honestos e equilibrados. Apresentam alta dose de energia e autoestima. Uma clara consciência de que são importantes, dignos de respeito e atenção. Gostam de dar a última palavra, certo, gente? Então, numa reunião, sempre você vai verificar que a última palavra sempre vai ser da pessoa de Xangô. E tem gente que diz assim, eu sou mulherengo porque sou filho de Xangô, né? Gente, você é mulherengo porque quer, porque é uma das características aí dos filhos, esse vigor, essa coisa de chamar muita atenção por onde chega, faz com que atraia um maior número de pretendentes mesmo, né? Mas depois que encontrar a pessoa, né? Vamos aí dar uma pausa e não dizer que a culpa é de Xangô, viu? Não esconde seus sentimentos, então se tiver com raiva, vai ficar com raiva. E se tiver alegre, vai ficar alegre. Isso é o filho de Xangô. Ele não consegue ficar apático, não. Ele vira logo a cara, torce o bico e sai, né? São trabalhadores e seguros, né? Lembra da dança? Bem seguros, né? Mas não é questão de ser suvinha, não. É seguro para saber, com racionalidade, onde investir. São ótimos investidores, inclusive. E para finalizar, eu faço aqui uma oração com vocês de Xangô. Quem puder acompanhar comigo. Vamos lá, né? Se concentrar. Oração de Xangô. Pense num assunto que você está, seja alguma causa na justiça, que todo mundo tem, às vezes, algum problema para resolver, alguma questão de finanças, de desequilíbrio, de qualquer ordem. Vamos aproveitar agora essa oração de Xangô para fazer essa vibração e que sempre que estiver mentalizando e falando, mentalize aquela situação, desatando mesmo da vida com a força desse grande orixá que desata qualquer nó. Salve Xangô, orixá de grande força e harmonia, protetor dos injustiçados e advogado das boas causas. Pedimos que nos envie um raio de luz e uma faísca de seu incomensurável poder, a fim de abrandarmos a violência de nossa manifestação de ódio e de rancor contra os nossos semelhantes. Mostrai-nos o caminho certo para cumprirmos a missão que foi determinada pelo Pai. Se nossos erros ou nossas faltas nos desanimarem, deixai-nos sentir a sua presença para seguir suas pegadas no caminho da fé e da caridade, para que assim possamos levar a sua justiça por toda a eternidade. Caô, cabeça e lei. Então, gente, compartilhe nosso canal, inscreva-se, aperte no sininho e aguardo vocês no próximo vídeo.